Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 17 de abril de 2023, segunda-feira. Bom dia, Rossana, Varacim, Ana Karenina, como é que vai? Tudo bem? Ana Tereza Barreto, bom dia. Rossana de Curitiba, Ana do Rio. De onde tu é, Ana Karenina? Acho que eu já te perguntei, não me lembro. Ângela Hartmann, de Lajeado, como é que tá? Aline, e aí, tudo bem? Essa música é o Depois do Fim, do Ney Lisboa. Adoro Ney Lisboa. Bom dia, Maria. Logo depois do fim do mundo. Jundiaí, São Paulo. Tem muita gente de São Paulo que ouve o Dharma. Bom dia, Isis do Boc, Isis do Rio. Tudo bem com você, gente? Como é que foi o final de semana? Todas bem? Todos bem? Bom dia, Stanley. É muito legal isso, né, da internet, né? Tem muita coisa que prejudica, mas tem muita coisa boa. Tipo isso, né? Gente do país inteiro e fora do país que ouve, né? Ouve o Dharma, ouve outras coisas também. Eu acho muito legal isso. Quando que a gente teria esse alcance, né? Bom dia, Paulinha. Olha, tem muita gente de São Paulo. Então é isso. Segunda-feira, Kátia Ribeiro. Como é que tava o show do Paulinho da Viola? Que espetáculo, hein? Conceição. Olha aí, eu vou ter que ir para São Paulo, porque a maioria é São Paulo que está entrando. Vou ter que ir para São Paulo lá fazer uma jornada com vocês. Aí o pessoal pergunta, como é que funciona para fazer uma jornada? Gente, juntem aí umas 15, 20 pessoas, como o pessoal lá de Garopaba já fez umas 5 vezes, mais ou menos. De Camboriú também, de aquela região ali de Floripa. Aí o pessoal junta uma turma e me chama e eu faço uma jornada o dia inteiro, assim, das 8 da manhã até as 18 horas, sabe? Faz um retiro de um dia, assim. Daí condensa o Dharma, né? Aí a gente vai falar sobre o budismo, né? E meditação. Aí é muito legal, muito legal. Vai fazer um trabalho lindo, lindo, lindo. Pode ser um dia, pode ser 2 dias. Mas tem que juntar gente. Bom dia, Rosali, tudo bem? Então vamos lá, todos bem no final de semana? Bom dia, Grácia. Foi tudo certo? Então, notícias da semana. Hoje à noite, às 19 horas, tem yoga com a Amanda. Então procurem aí, mandem um direct. Pode ser online também, gente. Quem quer experimentar online, quem é de fora, né? Quer experimentar com a Amanda aqui na Arquitetura da Mente. Então tem yoga online. Bom dia, Natalina. Então pode participar. Bom dia, Eliana. Então, yoga hoje às 19 horas. Amanhã tem yoga e tem meditação, tanto presencial quanto online também. Então, quem quer participar da meditação online, me manda um direct aí, manda um WhatsApp aí que eu explico como funciona. Tá? Quarta-feira de manhã, 7h15 da manhã, tem de novo meditação e tem yoga de novo. As duas online e presencial. Então, sempre tem oportunidade. Tá? Isso aí que está acontecendo essa semana aí. Depois tem outros dias de yoga também, é só procurar. Certo? O que a gente estuda na meditação presencial aqui? O pessoal que está aí sabe, né? A gente fala sobre meditação, a gente medita, a gente fala sobre budismo, sobre emoções, como lidar com as emoções, a gente trabalha autocompaixão. Então eu vou fazendo vou mesclando assim a psicologia budista. A gente ri muito, se diverte. É isso. Bom dia, nega. Tudo bem? Esqueci de alguma coisa? Alguém quer dar algum recado aí? Quanto isso? Então a gente está lendo aqui, ó. Estamos indo para o final já quase, né? Já estou com outro livro ali pronto. O Poder das Dakines, editora Lúcida Letra, escrito pela Micaela Haas. Bora? Vamos mantendo. Então estão todas bem? Vamos seguir. Uma bola de ping-pong
internacional. Em 1977, Trubten Chodron fazia parte da primeira geração de ocidentais a se tornarem monjas noviças na tradição tibetana. Em 1986, recebeu a ordenação completa na linhagem chinesa Dharmagupta. Ela admite prontamente que a vida ordenada não é fácil. Emoções perturbadoras não desaparecem simplesmente porque você raspa a cabeça. Mesmo assim, sente que os preceitos, que incluem o celibato, reduzem as distrações e permitem que concentre toda a sua energia no despertar, trabalhando com seu lixo interno, como ela chama. Mas, falando de maneira prática, as condições de vida como monge ocidental se mostraram difíceis. Não deve ser fácil, né? No cristianismo, monges e monjas geralmente entram em uma ordem específica e recebem hospedagem e alimentação em um monastério. É um paternalismo, né, no cristianismo. Para os monges e monjas budistas ocidentais não existia tal coisa. Quando fomos ordenadas, os tibetanos realmente não sabiam o que fazer conosco, ela admite. Eles eram refugiados, lutando para restabelecer e sustentar suas próprias comunidades no exílio. Bom dia, Rosa. Por cerca de 15 anos, seus professores a enviaram a vários lugares do mundo, como uma bola de ping-pong internacional, para trabalhar em centros de Dharma na Ásia e na Europa. Passando alguns anos em um monastério feminino recém-criado na França, ela observou que as monjas recebiam os estábulos para se hospedar, enquanto os monges residiam no comparativamente luxuoso monastério de Nalanda, a poucos quilômetros de distância. Isso eu nem vou comentar. Bom dia, Carla. Então vocês vão ver que a diferença do budismo assim, de outras religiões, que o budismo não faz proselitismo, né? Ele não sai de bater de porta em porta, elas são enviadas para o mundo, mas para lugares para estudar e continuar praticando, e as pessoas é que vão. As pessoas procuram o budismo não procura as pessoas. Porque tem uma coisa que se chama mérito, tu tem que ter alguns méritos, segundo o budismo, para ouvir o budismo, para estar com a mente aberta para ouvir o budismo. É o que prega o budismo. Ah, mas aí eu não tenho mérito, então, porque eu nunca ouvi falar. É o que diz o budismo, né? Ana Márcia Severo, bom dia. As monjas tinham que pagar pela comida e pelo aquecimento. E como ela não tinha dinheiro, fazia muitas prostrações no inverno para se aquecer. Consertamos os estábulos e foi realmente um momento maravilhoso. Ela afirma, ao mesmo tempo em que ressalta que eram todas bem novas, sem nenhuma monja experiente para orientá-las. Bom dia, Lu, bom dia, Bruni. Estávamos sozinhas e tínhamos que sobreviver financeiramente. Bom dia, Malu. É um momento complicado na vida dela, né? É muito difícil manter seus preceitos quando você precisa trabalhar para viver. Quando fui ordenada, jurei não trabalhar. Às vezes eu ficava completamente sem dinheiro, mas alguém sempre oferecia ajuda antes que as coisas ficassem desesperadoras. Por um tempo, ela costurou mantos em troca de doações. Essa experiência a motivou a fundar a Abadia de Saravasti, para que as gerações futuras não tenham que passar pela insegurança que passamos. Bom dia, Juliana. O problema é assim, gente, as pessoas hoje estão muito sobrecarregadas com muita coisa, né? E não dão atenção para as questões espirituais, mas as questões espirituais são um dos pilares das nossas refeições. Assim, digamos que a gente tenha vários ingredientes assim na vida, né, para lidar com a vida. Um deles são as relações. Os outros são um meio de vida que a gente leva, que é a forma como a gente ganha vida para ter o ingrediente financeiro. O outro é a espiritualidade. E se a gente não lidar com esses três pilares, é bem complicado. Se tu ficar só em relacionamento e financeiro, tu vai ter um problema. Se ficar só em financeiro e espiritual, relacionamento e espiritual, tu vai ter um problema aí. Você tem que saber lidar com os três, assim, de uma certa forma. É difícil equilibrar. Porque às vezes, quando tu entra muito para a espiritualidade, tu acaba, né, se soltando um pouco no financeiro. Para mim é bastante difícil.
Então eu tento organizar isso agora, está começando a estabilizar finalmente assim essas funções todas, né? Porque a gente precisa ter uma estabilização nos 3 pilares, para que as coisas fluam, né, naturalmente. E muitas vezes as pessoas, a maioria das pessoas, não lida com a espiritualidade. E acho que isso é supérfluo. Só que a espiritualidade é que vai te manter em determinado momento da tua vida. Não é o financeiro e não são as relações. As relações somem, elas flutuam. O financeiro, ele não resolve a tua questão espiritual de forma alguma. Não vai conseguir resolver. E o espiritual consegue resolver todos os outros. Então a gente tem que ter esse cuidado de manter esses 3 pilares. Faz sentido para vocês isso? Bom dia, Isolde. Então é muito importante a gente estabilizar nos 3, assim. E aí é um grande problema, né? O tempo que passou no monastério feminino francês ensinou muito, diz ela, listando a necessidade de estrutura, disciplina e seleção dos potenciais membros. Os professores tibetanos consideram uma bênção para qualquer um fazer os votos e raramente rejeitam um aspirante. Mas eles já têm uma estrutura funcionando. Enquanto, para nós, realmente surgem desafios quando você não tem voz sobre quem se junta à sua comunidade. Você precisa receber todos, sejam eles mental e emocionalmente, estáveis ou não. Isso não funciona. Essa observação moldou muito a forma como ela projetou a vida na abadia. As irmãs Abreu dizem, total sentido, super concordo. Muito sentido, diz Ana Teresa. A gente tem que ter um equilíbrio em todas as áreas. E é muito natural a gente, quando entra para o budismo ou para algum tipo de ideia, assim, filosofia, a gente mergulha, né? Aí esquece outras coisas. Ou entra num relacionamento e esquece todo o resto. Começa a trabalhar, esquece todo o resto, né? Começa a ganhar dinheiro, esquece todo o resto. Aí um dia tu te dá conta. Então é uma armadilha, né? A vida é uma tremenda armadilha, né? Pouquíssima esperança. Por muitos anos, ela ansiou por encontrar um lugar onde os monásticos ocidentais pudessem praticar sem precisar ter empregos comuns. Algumas das primeiras tentativas com outros monásticos não deram certo, mas ela não desistiu e continuou procurando por terras mais adequadas. Pela primeira vez, seus pais ficaram entusiasmados. Agora nossa filha está fazendo algo útil, diz ela, imitando a alegria de seus pais. Eu nunca tive nada, nenhum carro, nenhum apartamento, nada. E eles ficaram entusiasmados por eu estar fazendo algo normal, procurando por uma terra. Com um preço indicado de quase $500 mil, quando a encontrou pela primeira vez no site de uma imobiliária, a propriedade fantástica no nordeste do estado americano de Washington estava muito além de suas possibilidades. Claramente ciente de que só poderia pagar metade dessa quantia, ela decidiu dar uma olhada só por curiosidade. Mas é claro, se apaixonou pela vista de 360 graus da paisagem montanhosa. De forma muito auspiciosa, o vendedor ofereceu uma hipoteca. Eu fiz aquilo com pouquíssima esperança. De onde viria o dinheiro? Não tinha nenhuma grande organização por trás de mim. Eu havia economizado as oferendas que recebera nas viagens e que dava ensinamentos, e um pouco do dinheiro de algumas campanhas anteriores de arrecadação de fundos. Isso era tudo. Então, muito legal, né? Ela fazia as palestras e tudo que arrecadava voltava para o Dharma, né? E volta para o Dharma de que forma? Para atender outras pessoas. E é isso. Segue o fluxo. Não tinha grandes patronos, mas muitas pessoas acreditaram no que queríamos fazer e deram o que podiam. Até hoje, muitas pessoas doam pequenas quantias, formando um maravilhoso mosaico de apoio. A forma como ela conseguia reunir milhares de pessoas que a seguiram é realmente incrível. Quando se mudou, sozinha com seus 2 gatos, os vizinhos não sabiam o que pensar sobre ela. Nos anos 80, o popular e controverso guru indiano Bhagwan Rajanesh, sim, o Osho, né? Eu não sabia que o nome dele era esse. Mais tarde chamado Osho, havia estabelecido uma comunidade livre no estado de Oregon, um lugar não muito distante. Tem muita gente que adora o Osho, né? Ele tem umas tiradas incríveis, assim, mas é um maluco, né? Sem sombra de dúvida, assim. Promovia a luta armada, uma coisa completamente fora, assim. Mas
Ok, tem muita coisa bacana dele, assim, tem muitos insights bacanas, tem muito material dele que eu fui estudar. Tem muita coisa legal, mas eu não consigo colar, assim. Tem muita coisa que não faz nenhum sentido para mim. Que é totalmente não espiritual, assim. But... Um lugar não muito distante. As manchetes sobre suas festas de sexo livre, isso do Osho, né? Estilo de vida luxuoso. Ele tinha uma frota luxuosa de Rolls Royce, né? E feias batalhas com os moradores ainda estavam na mente das pessoas. Então isso era o Osho, né? E as pessoas seguem como... Eu acho muito estranho. Afinal, aquela era uma zona rural dos Estados Unidos, uma área esparsamente povoada por fazendas e profundamente conservadora. Nossa filosofia era ser amigável e gentil, pagar nossas contas em dia e nos inserir na comunidade local, aos poucos. Fomos ao departamento de planejamento e zoneamento do condado e pedimos ajuda. Eles ficaram encantados em ajudar porque muitas vezes as pessoas tentavam contornar as regras, enquanto nós queríamos respeitá-las. Ela também deu uma série de aulas na comunidade local sobre meditação para o estresse e assim começou a conhecer as pessoas. Eu soube que quando o Chagdu foi ali, conversa assim com moradores, né, ali em Três Coroas, quando começou o templo em Três Coroas, o Kadruling, né, para quem conhece ali, na região ali de Gramado, Gramado, mais perto de Gramado do que de Canela. Diz que foi bem difícil, assim, com a comunidade, porque não sabia o que era aquilo, comunidade católica também, né, porque o que eram essas coisas que iam colocar lá, né, coisas do demônio aí, que já pensou. E hoje não, podem olhar, inclusive saiu agora esse final de semana, se vocês entrarem no Kadruling Três Coroas, teve uma feira que eles fazem com o município, apoio da prefeitura, apoio de todos os moradores, uma grande feira que eles fazem nas terras ali do Kadruling, em que envolve toda a comunidade, o pessoal traz seus produtos para vender, suas práticas, teve dança alemã, teve capoeira, teve muita coisa, então a comunidade envolvida se mostrou bem ao contrário, né? Então é um ponto turístico em que alavanca grana para a cidade, muita grana, assim, né? Além disso, né? Mas aí eles conseguiram mostrar que não ia ter coisas lá que iam ser profanas, assim, nada. Funcionou. Já Osho não é bem assim. Né? Aos poucos, alguns praticantes budistas se sentiram inspirados a permanecer na abadia. Agora, os retiros de meditação e cursos de Dharma atraem cerca de 1.000 visitantes a cada ano. Isso é bastante. Até uma monja carmelita, que mora a alguns quilômetros de distância, ocasionalmente participa do retiro. Eu já tive alunos de outras religiões, é óbvio, né? Mas já tive freis como alunos, freis franciscanos, que queriam entender a prática da meditação. Porque eles têm estudos do budismo, né, na teologia, e aí a gente discutia a visão budista e ensinei as práticas de meditação para eles. Essa monja simplesmente reescreve as práticas budistas de acordo com sua fé. E em vez do Buda da medicina, ela visualiza Jesus, o curador, essa monja, né, católica. O mantra que Tubten Chodron aprendeu a repetir junto com seu professor é universal e transcende a religião. Você serve aos outros. É isso aí. Tudo bem até aí? Eu tenho que fazer uma pergunta, está tudo bem? Não sei se daqui a pouco tranca, eu estou falando sozinho aqui. Né? Vivendo de esmolas. Alguém quer contar uma novidade? O que aconteceu no final de semana? Essa semana é curta, né? Tem sexta-feira, tem feriado, pelo que eu estou sabendo. O que acontece? O que acontece sexta-feira? Por que é feriado? Não faço ideia. Alguém me diz por que é feriado de sexta? Vivendo de esmolas. Assim como a comunidade do Buda há 2.500 anos, a abadia de Saravasti se dispõe a oferecer ensinamentos a Tiradentes. Pois é, sabe que
O pessoal teve em Tiradentes, o Solon e a Andréia, Kátia, tu que conhece. E eles ouviram as verdadeiras histórias sobre Tiradentes. Parece que não é bem assim. Parece que não é bem assim. Aí tem muitas controvérsias na história e parece que não é bem assim. Aí a gente deveria rever. E aí o pessoal lá de Minas está dando novas orientações sobre isso. Fiquei bem chocado, assim. Tipo, não quero criar intrigas, mas é bom a gente rever essa história do Tiradentes aí. Parece que as coisas não foram bem contadas. Tem muita coisa por trás que descobriram. Inclusive que ele não está nem morto. Não estava nem morto na época. Mas é o que contam as outras fontes históricas, historiadores, né, que estão levantando o passado aí. No ano passado, quando 3 moradores locais não budistas foram diagnosticados com câncer, eles se voltaram para as monjas em busca de apoio espiritual e emocional. Todos são bem-vindos. A abadia de Saravati não cobra hospedagem e nem alimentação, mas enfatiza a prática da generosidade. Cada visitante dá o que pode. É isso aí. É muito legal. Os monastérios na Ásia tradicionalmente não compram sua própria comida. As comunidades locais apoiam alegremente os monges, oferecendo-lhes refeições e atendendo outras necessidades. Se você alguma vez viajar pela Tailândia, Sri Lanka ou Camboja, poderá ver fileiras de monges, cada um com sua tigela de esmolas na mão, indo de casa em casa, logo após o nascer do sol. Esta é de fato a maneira como Buda viveu e ensinou seus discípulos. Mendigar é tanto uma prática de renunciar aos gostos e não gostos, né? Quanto uma oportunidade bem-vinda para os leigos apoiarem e, portanto, participarem do mérito de uma comunidade monástica que se dedica à meditação e à compaixão. O fato desse princípio funcionar muitos séculos depois no estado predominante cristão de Washington é nada menos que um milagre muito impressionante. Quando me mudei para cá, achava que as pessoas eram realmente conservadoras, admite Trubten Tarpa, ainda cimentando o banheiro. Mas olha, minha postura estava errada. Tem muita coisa sobre essa questão da generosidade, gente. Pessoas que estão à frente do caminho budista, assim, e geralmente que sofrem alguns obstáculos por outras pessoas, assim, de uma forma consentida, assim, de uma forma proposital, assim, né? Essas pessoas terão muitos obstáculos, né? Porque tu tá interferindo no caminho de um ser que está ali propagando o Dharma. E o Dharma não é porque o Dharma do Buda, nesse caso é o Dharma do Buda. Qualquer pessoa que esteja propagando um Dharma, seja o Dharma do Espiritismo, seja o Dharma católico, seja o Dharma, enfim, né, do Buda, ou indiano, Vedanta, e as pessoas criam obstáculos, propositadamente criam obstáculos para essa pessoa propagar esse Dharma, essas pessoas terão grandes problemas kármicos. A Paulinha teve lá em Bangkok, ela disse, muito comum ver isso, principalmente em Bangkok. Legal, Paulinha. Eu vi tuas fotos lá, muito lindo. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Isso me chocou quando eu fiquei sabendo. Né? Vamos seguir. Embora as monjas da abadia não façam rondas de mendicância, pelo menos não ainda, elas não compram comida e comem apenas o que lhes é oferecido. Quando estabeleci a abadia dessa maneira, lembra Chodron, as pessoas me disseram que morreríamos de fome. Mas veja, ainda estamos aqui e saudáveis. Regularmente, pessoas das cidades vizinhas de Spokane, Coeur d'Alene e Sandpoint as visitam e oferecem pães, grãos, frutas, vegetais. Isso é muito do tibetano, assim, viver assim, é uma forma. Mas o Zen não, o Zen eles plantam, eles têm tudo, assim, sabe? Ele é um verdadeiro... Eles trabalham pra caramba, assim, as terras são cheias de... E essa é a ideia, é outra forma de conduzir. Eu acho muito mais interessante, assim, eu acho que tu tá ali, tu tá fazendo teu trabalho, tá mantendo a atenção plena, sati, né? Mindfulness, tá trabalhando, tá produzindo o que vai comer, e tu tem todos os teus períodos de zazen, né? Por dia, assim, são vários períodos por dia.
E o próprio SAMU, que é a prática de trabalhar em silêncio. Então estão sempre trabalhando. E eu acho muito mais, para mim faz mais sentido, assim. Depois desses encontros, as pessoas ficam tão intrigadas com as monjas radiantes que querem aprender mais sobre os ensinamentos do Buda na abadia. Pessoas que moram longe demais para levar alimentos doam dinheiro para o fundo de alimentação. Eu me preocupava com isso antes de me mudar para cá de Starpa e fez uma imitação de pânico. Será que vou morrer de fome? Mas nos 6 anos em que já viveu por lá, talvez apenas durante a metade de um dia não houvesse comida. É uma forma, né? Deixar assim que as coisas sejam providas por outros, mas eu acho mais legal o sistema do Zen, assim, na minha opinião, que o pessoal produz a sua comida. Isso é uma prática. Está super nublado aqui em Lajeado ainda, o dia não amanheceu, está escuro lá fora. Se possível, fazer uma aspiração pelas narinas, enchendo os pulmões, soltando ar pela boca. E com a pergunta costumeira, como estou agora, levem atenção às sensações do corpo, observando qualquer coisa que surja ali, sem mudar a experiência, ou sem gostar ou não gostar. Pode ser uma tensão, pode ser uma dor, pode ser um relaxamento, apenas observe. A primeira etapa da meditação é parar. Observe esses sentimentos, emoções, o que surgir na mente. Como estou me sentindo agora? Talvez animada, animado, agitado, com sono, o que surgir. Apenas observe o que surge. Nem bom nem ruim. Leve atenção à respiração por alguns instantes, apenas o ar fluindo. E agora observem a seguinte pergunta, o seguinte questionamento que vocês podem fazer para si mesmo, começando a semana, a segunda. Eu serei um obstáculo para mim mesmo? Eu serei um obstáculo
para as realizações da minha vida, para o meu dia. Quais os obstáculos que eu tenho causado para mim mesmo? Talvez alimentação exagerada, talvez falta de exercício, talvez fala não controlada. Qual o obstáculo que eu causo para mim mesmo? Apenas se faça essa pergunta: eu serei um obstáculo para mim mesmo? Mantendo essa pergunta, se observem com tranquilidade, sem julgamento, apenas estejam atentas, atentos. Bom dia, Adriana. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, um bom dia para vocês, uma boa segunda, uma boa semana e até amanhã.